vou te falar que eu não sabia seu nome. Quem me indicou foi um camarada lá do Twitter. Que legal. Que marcou lá o seu perfil do Instagram. E aí, cara, quando eu fui lá, pô, Daniel Veículos e tal, o cara vende, o cara tem... O cara tem um perfil onde ele posta as negociações. É isso. E como veio dessa ideia de você sair postando as negociações Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Aqui eu acompanho de longa data e já percebi que quem realmente tem alguma relevância na internet ou já passou ou vai passar por esse rolê. Então, tá aqui para mim é uma honra. É sinal que a gente está conseguindo os nossos objetivos. Meu nome é Daniel Ribeiro, para quem não me conhece. Nascido e criado aqui em São Paulo, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Fazem 16 para 17 anos que eu estou em Curitiba. E desde quando eu cheguei lá, que eu trabalho com vendas, tá? E aí eu tive a oportunidade de entrar na Citroën, fiquei por quase 9 anos na Citroën, na Peugeot. E aí eu decidi, num dado momento, abrir a DSM Multimarcas. Isso em setembro de 2018. Eu abri a DSM e hoje ela se tornou essa potência a nível nacional. A terceira maior vitrine do Brasil hoje, falando em venda. Então eu tenho o maior orgulho do que a gente vem criando. E lá no Twitter, que foi onde você conheceu o nosso trabalho, eu tô pulverizado lá, viralizado, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Graças a Deus, por conta de um trabalho. Quando que surgiu as negociações que hoje geraram essa repercussão toda e que vem nos posicionando dessa forma? Em meados de 2020, 2021, pandemia, a minha empresa estava devendo quase 2,5 milhões de consignado, lá que eu trabalho com meu estoque 100% consignado. E um dia eu decidi abrir uma negociação ao vivo porque um lojista tinha falado para um cliente, o cliente foi na loja dele, não fechou o negócio, viu até a DSM e relatou para mim, Daniel, estão dizendo que para você vender o que você está vendendo, você deve fazer alguma falcatrua. Quando ele falou isso, me deu um start. Eu falei assim, deixa eu negociar ao vivo com o senhor, na minha cabeça eu ia atingir só esse lojista que falou essa baboseira. E para minha grata surpresa, quando você trabalha corretamente, Deus te honra, esse vídeo bateu na época 34 milhões de visualizações, 600 mil curtidas, 34 mil comentários, 17 mil salvamentos. E aí a gente pulverizou. O vendedor de carro, que não era conhecido lá em Curitiba, que vendia 25, 30 Citroëns por mês, que abriu uma loja do zero, do extremo zero, sem caixa, só com a expertise comercial, começou a vender 40, 50 carros na cidade de Curitiba. A Cargo de Informação são mais de 1.000 lojas entre Curitiba e região metropolitana. E a gente começou a se sobressair. E aí o mercado começou a enxergar um trabalho coeso, constante. A Cargo de Informação, as pessoas de repente nem sabem dessa informação, mas se você abrir agora o Instagram da minha empresa, DSM Multimarcas, ninguém no Brasil produziu mais conteúdos em 8 anos do que eu. São 24.600 conteúdos postados, 24.500 conteúdos postados, a vivência da minha operação. Escancarado. Eu abro a porta da minha loja e eu coloco lá toda a engrenagem, tudo que acontece nos bastidores. E é isso que, de repente, está trazendo esse alvoroço aí de pessoas criticando, pessoas atacando, pessoas comprando, pessoas seguindo, pessoas curtindo, sendo motivadas por um trabalho que é feito diariamente. Juninho, bora? Muito bom. Bom, mas vamos lá. Você chegou, então, lá em Curitiba para trabalhar como vendedor? Isso. Na verdade, eu conheci a minha esposa lá e aí eu sempre trabalhei com vendas desde os 15 anos. A minha primeira experiência foi aqui em São Paulo, na Star Point, em São Paulo, do Shopping Eldorado. E ali eu percebi que eu tinha um feeling, eu tinha um tato, eu carregava algo comercial. Porque onde eu colocava a mão, o que eu colocava na minha mão para vender, eu tinha muita facilidade, muita técnica de venda. E aí eu comecei a entender que o menino que estudou até a quinta série, sem nenhuma oportunidade, com a estratégia de vendas que eu já carregava, eu poderia mudar a minha realidade. Graças a Deus, cara. Hoje, eu e minha família toda moramos em Curitiba, levei todo mundo para lá por conta das vendas. As vendas mudam vida, Júnior. Então, tenho o maior orgulho de falar, eu não sou empresário, eu sou vendedor. Um dos melhores que o Brasil já viu. E é isso que tem assustado o Brasil. Entendi. Vamos falar então do seu primeiro vídeo viralizado. Bora. Esse daí que você postou fazendo a negociação. É isso. Você falou que o motivo foi que, pra você estar fazendo isso, tá fazendo alguma falcatrua. Exato. Por que vendedor tem essa... Porque eu também já fui vendedor, tá? Opa, Trabalhei legal. 7 anos como vendedor. De carro? Vendedor de loja de curso de inglês. Opa, caramba. Trabalhei como... Você fala inglês? Cara, falava bem mais. Falava bem mais. Mas era fluente? Cara, sim, eu apresentava escola em inglês, fazia, às vezes, até mesmo o atendimento que Quando você começou a vender o curso, você falava inglês? Não, também não falava. Então você estava enganando alguém? Não. Eu tive um treinamento, e aí nesse treinamento, falou, é assim que a gente ensina, porque eu não vendia... Mas você vendia algo que você não carregava. Sim. O que eu vendia era uma metodologia que a pessoa ia aprender. Exato, é o que eu faço. Eu ensino lojistas e vendedores do Brasil inteiro a venderem com a minha estratégia, compreendeu? Os juros não é do Daniel, os juros é do banco, mas eu vendo o carro. E hoje, a Cargo de Informação é o segundo bem mais vendido. As pessoas sonham em ter uma casa e um carro.
compreendeu? É o sonho de vida de um brasileiro. Infelizmente, no Brasil, carro é patrimônio. Lá fora, eu fiz agora um evento em Orlando, e carro lá é ferramenta de trabalho, ponto. Aqui não, aqui é sonho, é patrimônio. E, infelizmente, o governo, sabendo disso, ele usa como, por exemplo, a carga de informação, 47% de um carro é imposto. PIS, CONFIS, ICMS, IOF, entre outros, que eles embutem dentro de uma negociação de um carro. E aí acaba que estoura no jogador. Eu sou o jogador, eu não sou o jogo. Quem manda no jogo é o governo e os bancos. Eu sou só uma peça desse tabuleiro. Só que eu decidi expor isso. Eu decidi colocar minha cara e falar abertamente como que é a negociação de um carro, virando a tela e documentando tudo que eu faço. Por isso que eu não comecei mas vamos lá. conversa. Fala desse primeiro vídeo viralizado. Esse primeiro vídeo. Qual carro você estava vendendo? Na época foi um Jeep Renegade. Um Jeep Renegade. Olha que loucura. Eu não começo uma negociação, Júnior, sem papel e caneta. Tudo que eu verbalizo pro meu cliente, eu tomo nota. Você falou alguma coisa de vendedor ter uma prejunção de que é picareta. A maioria, principalmente, eu acho que vendedor de carro, a maioria das pessoas pensam que eu tenho que tomar cuidado pra esse cara não me passar pra trás. Então, nosso trabalho é exatamente mostrar que vendedor de carro tem que ser respeitado, que é um empresário como qualquer outro e que existe sim, em todos os nichos, advogado, médicos, vereadores, prefeitos, repórteres, tem todas as profissões, tem os bons e os maus. E detalhe, a gente trabalha, o meu CNPJ está constituído há 9 anos, a gente paga todos os impostos, todos os meus funcionários em dia, através das vendas que são geradas lá dentro. Então, eu não faço parte dessa fatia e eu não compactuo com esse sentimento, porque o que a gente faz de domingo a domingo, a mesma rotina diária de venda, de feriado a feriado, irmão, pra gente não tem essa. Tanto é que o meu slogan é a DSM Multimarcas não para, porque a gente trabalha de domingo a domingo, em prol de um sonho, de um know-how e de colocar a DSM onde ela merece estar. Então, eu não aceito ser chamado de picareta. E é por isso que eu tô aqui para tentar trazer essa clareza para essa audiência hoje, entendeu? Renegade, vendemos o carro para o cliente e eu postei a negociação. Na minha cabeça eu ia atingir só esse lojista. E aí repercutiu dessa forma, a gente ganhou centenas de milhares de seguidores e aí a minha loja começou a ter visibilidade, começou a ter notoriedade. E aí a gente não parou mais de fazer negociações. E hoje o maior tema é o seguinte, a venda do Celta. Tem algumas vendas que estão muito pulverizadas aí nas redes sociais, do Celta, por exemplo, de R$70 mil. Um Celta de R$70 mil. Você compraria um Celta de R$70 mil, Júnior? Não. E se eu te falar que compraria? Você já comprou, inclusive. Qual que foi o seu primeiro carro? Foi um Corsa. Um Corsa. Você pagou à vista ou financiado? À vista. À vista. E o seu segundo carro? Foi um Celta. Por incrível que pareça, foi um Celta. Celta preto. Você pagou à vista ou financiado? Financiado. Como que você fez a composição dessa compra? Você se recorda, por gentileza? Claro, foi R$5 mil de entrada, que foi o preço do Corsa. R$5 mil, que era o seu Corsinha. Isso. 5 mil de entrada. E a diferença, como que você fez? Peguei e financiei no Banco Santander. Banco Santander, legal. É. Santander. E quantas vezes? Você lembra, Juninho? 36 de 750. 36 de 750. Você tem uma calculadora aí, por favor, Júnior? Opa. 36 de 750. Vamos lá. Quanto que dá aí? 36 de 750. 27 mil. 27 mil. Mas você deu mais 5 de entrada, correto? Isso, Soma aí pra mim, por favor. 30 aí? 2? Isso mesmo. 32 o valor total. A gente consegue puxar, Pedro, por favor, puxa pra mim quanto que custa um Celta 2000 e... Esse 2011. 2011, mas tenta puxar na época de 2011, quanto custava esse Celta, tá bom? Pra gente trazer que aqui você também pagou juros. E olha que coincidência, foi eu que te vendi esse Celta? Não. Você pagou juros da mesma forma. Toda a negociação, Júnior, toda a negociação de um carro ou de uma casa ou qualquer coisa que você comprar financiado, a prazo, você vai pagar uma taxa de juros. Além da taxa, você paga o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, você paga a TAC, que é a taxa de abertura de crédito, você paga o seguro prestamista. As pessoas, a maioria, nem sabe o que é isso. Deus o livre, você vê a faltar, o banco quita o contrato para a família. Se você tiver esse benefício incluso no seu financiamento e você vir a faltar, o banco quita o contrato para a família. Seguro prestamista... Mas é o quê? Caso de falecimento? Caso de falecimento. E tem mais alguns detalhes. Por exemplo, se você for CLT e o banco conseguir vender para você com esse seguro embutido no seu financiamento, as próximas 6 parcelas, se você perdeu o seu emprego sem justa causa, o banco liquida para você, até você se reestabelecer no mercado de volta. Então tem vários atenuantes dentro de um financiamento que a maioria das pessoas não conhece. E o que eu vou fazer agora é trazer essa clareza para toda a nossa audiência, tá claro? Continuando, IOF, TAC, seguro prestamista, inclusões de gravame, mais a taxa de alienação fiduciária, mais os juros. É por isso que o Celta de 36 mil, que era o anúncio desse Celta, se tornou 70. Agora, olha que loucura, Júnior. Eu não recebi 70. Eu recebi 36.900, que era o valor do meu anúncio.
Se ele tivesse me pagado à vista, ele teria me pago Mas peraí. 36.900. Algumas pessoas já comentaram, inclusive, na internet, de que tem um... Você, quando você vende esse financiamento do banco, você ganha também uma grana do banco. Se chama taxa de retorno. Taxa de retorno. Quanto que o banco te paga para você vender um carro em média, 3% do valor financiado. Aí eu pago ali alguns impostos, ILA, por exemplo, e aí sobra para mim 2 e pouquinho por cento. É isso. E assim, ó, não é ilegal. É dentro da regra. Todos os lojistas do Brasil têm essa opção de vender com retorno ou não. Agora, por incrível... Mas é por isso que preferem vender o carro financiado do que o carro à vista. Para o lojista de carro como eu, é muito mais atraente negociações financiadas do que o à vista, sem sombra de dúvidas, pela taxa de retorno. Entendi. Que é em cima do valor financiado, não em cima do valor do carro. Não, tá? mas vamos falar a verdade. Bora, tá? claro, como você falou. Não, como você falou, realmente, cara, se você pensou que só porque o cliente está pagando 70 mil, o lojista tá levando 70 mil no Celta, cara... Eu não estaria aqui hoje, irmão. Exatamente. Qualquer pessoa que conhece o mínimo do mundo real sabe que no Brasil os juros são altos, o financiamento é uma coisa que, agora, que compromete realmente a parte financeira de uma pessoa, e é por isso que a pessoa tem que saber muito bem quando vai entrar em um, né? Quer ficar impactado? 90% do brasileiro não sabe a informação correta. Eles acham realmente que o valor caiu líquido, limpo na minha conta. Isso não é real. Eu vendo uma média de 150 carros mês. Se eu conseguisse receber o valor integral do carro, seria bilionário, trilionário. É muito dinheiro envolvido. Mas não, isso a gente está deixando os bancos mais fortes e o governo mais forte. Quem paga as contas somos nós, na verdade. Essa é a realidade. O governo tá levando aí, pelo que você falou, mais de 40%. Ó, um carro hoje, qualquer carro que você colocar em média, 47% daquele valor do carro é equivalente a 47% de impostos. Por isso que os carros se tornam tão caros. Sabe quanto que deveria custar em média? Esse Celta aqui realizou 70 mil para o banco? Você acredita ou não? Em torno de 15, 16 mil reais. Deveria custar esse carro em dias de hoje no Brasil. É o que custaria, por exemplo, no Paraguai e nos Estados Unidos. Como eu te falei, eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei boquiaberto com a diferença de mercado. Como lá é mais fácil acesso. Você falou que você foi para o Paraguai agora e o IPVA lá é o equivalente a 300 reais por ano. 300 reais por ano. Quanto que você paga no IPVA do seu carro hoje aqui? Cara, 12 mil. Você tá entendendo a diferença ou não? E aí a culpa não é do Daniel que te vendeu o carro, a culpa é do governo. Repito, vocês estão odiando o jogador, não o jogo. É isso tá mesmo. Claro?